Bom dia, amados, graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus para mais um alimento da fé de hoje, para a glória de Deus, amém? Já estou fixando aqui o nosso alimento da fé, para nós estarmos fluindo no poder da palavra, fixar, glória a Deus, no poder do Espírito de Deus, amém? Hoje com o tema Deus é Espírito. Amém, querido? Nós vamos entender um pouco essa questão espiritual e entender de que Deus, ele é Espírito e que nós temos contato com o nosso Deus e Pai através do Espírito recriado, né? O nosso Espírito, ele foi recriado em Cristo Jesus, amém? Um Espírito que antes estava morto. Olha só o que a Bíblia diz, eu quero que você abra. Bom dia, ministro Luiz. Já quero pedir para você compartilhar, porque quando você compartilha, pessoas já são alcançadas pelo teu compartilhamento agora. Glória a Deus. Abre a tua Bíblia em Efésios capítulo 2, para que a gente possa entender algumas coisas, amém? A Bíblia diz que Deus, ele é Espírito. Olha o que a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 1. Ele vos deu vida, quer dizer, nós não tínhamos vida. Quem trouxe essa vida? Jesus trouxe essa vida para mim, para você. Aonde Jesus trouxe essa vida? Preste bem atenção. Ele nos deu vida, Efésios capítulo 2, versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Então quer dizer, nós recebemos a vida. Nós antigamente andávamos segundo o curso desse mundo, segundo outro espírito, mas a Bíblia fala, querido, que Deus, ele é Espírito, e ele nos trouxe a sua vida no Espírito novamente. Olha só o texto base de hoje, João 4, versículo 23 e 24. João 4, versículo 23 e 24, diz assim: mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem em espírito. Importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito. As coisas espirituais são mais reais do que as materiais. Isso é um fato, porque Deus, que é espírito, criou todas as coisas materiais. Olha que coisa extraordinária. E que eu e você precisamos entender. Você entende porque a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O reino de Deus, ele é espiritual. Então Deus, que é Espírito, criou todas as coisas. Então quando eu estou buscando um mundo espiritual, em primeiro lugar, aquilo que é necessário para a minha vida será manifesto. Então eu preciso ter esse entendimento de que todas as coisas, o Eterno criou tudo quanto conheço na terra, na dimensão natural, dizendo apenas haja. Como foi que Deus, na sua criação, ele operou? Ele é Espírito, ele disse haja luz e houve luz. Ele disse haja separação e houve separação. Gênesis, abre a tua Bíblia aí, em Gênesis capítulo 1, para nós entendermos algumas coisas aqui através do haja, né, da criação. Olha só. E disse Deus, haja, versículo 3, Gênesis 1, 3. E disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. E houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus, olha só que coisa extraordinária. Versículo 6. E disse Deus, haja
versículo 9, e disse também Deus, versículo 11, e disse Deus, versículo 14, e disse também Deus. Olha que coisa extraordinária. Então Deus, versículo 20, disse também Deus, né? Então Deus, ele foi criando, ele é espírito, e ele foi criando todas as coisas, amado, falando. Então nós entendemos que o mundo espiritual, ele cria um ambiente natural favorável para mim e para você. A gente vai ver que em meio à destruição, em meio a um caos, seja bem-vindo, Damiana, mulher de Deus, Sara, todos sejam muito bem-vindos. Então, quando eu entendo essas coisas, eu entendo que eu posso criar um ambiente. Por quê? Porque eu estou ligado a Deus em espírito. E se eu estou ligado a Deus em espírito, eu posso agir como Deus agiu em meio a um caos. Amém? O Eterno criou tudo quanto conhecemos na terra, na dimensão natural, dizendo apenas haja. Então eu posso falar, seja um dia abençoado, cura me pertence, prosperidade venha, que haja paz na minha casa, que haja ressurreição aonde houver morte, que haja livramento aonde houver uma ameaça, porque a própria palavra diz que o diabo ele vem somente, João 10:10, para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa vida que ele trouxe a nós foi exatamente a vida espiritual. Ele restaurou essa comunhão. 1 Tessalonicenses capítulo 5, abre lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, por favor, para que você entenda que você, querido, é um ser trino. Assim como Deus, ele é um ser trino, tá? Nós também somos um ser trino. Olha só o que ele diz no versículo 23. Ele diz, o mesmo Deus da paz vos santifique. 1 Tessalonicenses 5, 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo. Olha só, o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chamou, o que também vos fará. Entenda algo, com o nosso espírito nós temos contato com Deus Pai. Com a nossa alma são os desejos, as vontades e as emoções. Com o nosso corpo nós temos contato com o mundo físico. Então, o que comanda, querido, é o nosso corpo? Não, nós não somos escravos do corpo nem da alma. Mas aonde Deus está? No nosso espírito. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aonde nós entramos em contato com Deus? Com o nosso espírito. E precisamos entender, amado, que tudo isso, que todo o nosso corpo, espírito, alma e corpo, deve servir ao Senhor. Porque a própria palavra diz, aquele que usava os seus membros como membros de injustiça, né, para o pecado, hoje use esses membros, né, o seu corpo para a justiça. Inclusive Paulo, ele fala em Romanos capítulo 12, no versículo 2, que nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. O que isso significa? Que o meu corpo, né, que eu tenho uma alma, que eu sou um espírito. Então, o que é um culto racional? É um culto aonde as três áreas da minha vida estão envolvidas.
Porque quantas pessoas, amado, chegam em um ambiente da presença de Deus e a sua mente pode estar longe, talvez no problema, talvez na falta, talvez na pessoa que possa estar enferma, talvez na pessoa que possa ter havido um rompimento. Então, amado, o culto, ele é um culto racional quando as minhas três áreas, que eu sou um ser trino, ela está ligado naquele ambiente. Você entende que o meu corpo, ele serve ao Senhor, que a minha alma, ela serve ao Senhor, que o meu espírito, ele serve ao Senhor, ele está em contato com Deus, amém? Então nunca inverta as situações, tá? Espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. O Espírito criou todas as coisas. Deus, que é Espírito, criou todas as coisas. Você é um homem espiritual. Você é uma mulher espiritual. E você precisa entender isso. Olha o que Paulo, ele fala em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 16. Gálatas 5:16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. O que é andar no Espírito, irmão? É andar segundo a palavra. É andar segundo aquilo que Deus já falou na sua palavra. Por quê? Porque Deus, ele falou a sua palavra para que fosse escrita. E escrita para que ela fosse vivida por mim e por você. E também falada. O que Deus quis nos orientar, espiritualmente falando, foi através da sua palavra. Jesus disse: vocês erram não conhecendo as escrituras. A palavra, ela é espírito e vida. Então aquilo que me pertence, aquilo que eu posso dizer, por isso que a Bíblia diz: vocês pedem mal e não recebem o que pedem. Por quê? Porque pede segundo o prazer. Agora, aquilo que eu peço segundo a palavra, ele me ouve. E se eu sei que ele me ouve, querido, quanto ao que eu peço, então eu estou certo de que o pedido que faço, eu terei isso. Utilizando apenas nossas dimensões física e mental, não conseguiremos conhecer Deus, nem com ele ter comunhão. Não é através, amados, de flagelos do seu corpo, você tentando barganhar com Deus. Não, amado. A Bíblia fala, preste atenção. Olha só, santifica-os na verdade. João 17:17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então a palavra é espírito. Eu conheço Deus através da dimensão espiritual. Amém, amados? Deus é espírito. Então eu preciso entender todas essas coisas e andar no espírito. Porque se o meu pai é espiritual, eu também sou espiritual, porque eu fui recriado por Deus em Cristo Jesus. Eu fui feito à imagem e à semelhança de Deus no espírito. Você é um homem e uma mulher espiritual e não carnal. Amém, amados? Nós precisamos entender isso. Deus é espírito e você pode alcançá-lo com o seu espírito. O seu espírito pode ter comunhão com Deus, pode comunicar-se com Deus. O seu espírito pode adorar a Deus. Então é através do mundo espiritual. Quando eu paro e eu tenho comunhão com o meu Pai, adorando, orando, lendo a sua palavra, estudando a sua palavra, meditando na sua palavra, então eu estou tendo comunhão com a dimensão espiritual. E todas as coisas naturais, elas vão se alinhar. Amém, amados? Eu não estou dizendo isso como quem nunca viveu isso. Eu estou vivendo isso, olha o que Luiz disse. Se vivemos em espírito, andemos também no espírito. Isso mesmo, Luiz. Se vivemos no espírito, andemos também no espírito. Paulo diz em Gálatas 5:16, amém? Deus é espírito. Deus é espírito. Amém? Então andemos no espírito. Gálatas 5:16. Andai em espírito.
Amém? João diz que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Então vamos para a nossa confissão de fé de hoje em nome de Jesus. Glória a Deus! Vamos para a nossa confissão de fé. Vamos lá, repete comigo. Esse é o momento de os verdadeiros adoradores cultuarem a Deus em espírito e em verdade. Repete isso, irmão. Em nome de Jesus, tá? Sou um verdadeiro adorador. Deus é espírito e eu adoro, portanto, em espírito e em verdade. Mais uma vez, esse é o momento de os verdadeiros adoradores cultuarem ao Pai em espírito e em verdade. Sou um verdadeiro adorador. Deus é espírito e eu adoro, portanto, em espírito e em verdade, para a glória de Deus Pai. Amém? Queridos, eu quero pedir a você, eu vou orar por você, mas eu quero pedir a você que você compartilhe, tá? O Facebook tem paralisado os nossos compartilhamentos, tá? Não é interessante para o sistema do mundo a palavra de Deus ser pregada. Então o Facebook, se você olhar na atualização lá, tá lá a sigla LGBT. Você tá entendendo, amado? Porque é do mundo, são coisas do mundo. E a Bíblia fala que nós não somos desse mundo. Então compartilha, para que outras pessoas possam compartilhar e que mais pessoas sejam alcançadas para a glória de Deus Pai. Enquanto tivermos essa oportunidade e essa ferramenta de estarmos aqui pregando a palavra de Deus em espírito e em verdade, nós vamos fazer para a glória de Deus Pai. Amém? Eu quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, eu oro agora por todos que estão ao vivo online, pelos ainda também que vão assistir esse vídeo. Eu abençoo a vida deles, declaro vida e paz, declaro um dia de portas abertas e escancaradas, Pai. Obrigado, Senhor, pelo teu favor, pela tua mão, pela tua bondade. Obrigado porque eu tenho comunhão com o meu Pai em espírito e em verdade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom em todo o tempo e a tua palavra é a verdade. Graças eu te dou, Pai, em nome de Jesus. Seja abençoado, amados, com a prática da palavra, em nome de Jesus.